Oi, gente! Olha eu aqui de novo, Naná no Voz do Bem. Oi, amor. Oi, boa. Tá cansado de mim? Não, Ah, nunca. Que bom. A gente tá muito feliz hoje aqui. Tem um cara que é muito especial para nós. É especial porque eu amo os filhos dele, amo de paixão, os três, né? E ele tem muito a ensinar pra gente, muito o que compartilhar. E eu prometi pra ele que eu ia pedir pra ele cantar uma música, mesmo ele estando cansado, com a voz cansada, eu não tô nem aí. Ele que lute! Com vocês, Bispo Wagner! Aplaude aí, gente! Olá, tudo bem? Bem-vindo, Bispo! Prazer estar aqui com vocês, é muito bom essa oportunidade e saiba que já, desde o momento que eu cheguei aqui, já estou sendo abençoado e acrescido pela graça do Senhor. Ai, Viu? que bom! A gente está muito feliz em ter você aqui, viu, com a gente. Deixa eu explicar de novo, né? Eu gosto de explicar sempre. Por que a gente chama de bispo, né? Antes de mais nada, é o Wagner. Isso. Mas a gente se sente muito confortável em chamar de bispo, certo? Amém. É isso. E é um cara extraordinário. Então, você vai ver aí ao longo do tempo aí que a gente vai falar bispo sempre, né, Gil? Isso aí, Bispo Wagner, é uma honra para nós, Vozes do Bem, Cambalhota do Bem, ter a sua presença aqui no podcast, para compartilhar conosco a sua história, né? Então Amém. a gente se sente muito honrado. É isso aí. Desde já agradeço pelo convite. Vamos começar falando aqui. Quem é o Wagner? O Wagner é um menino que nasceu em Jundiaí, mas com poucos meses minha família sempre foi do Paraná. Retornei para o Paraná, fiquei lá até os 6 anos, depois vim para São Paulo, mas o Wagner é uma pessoa que posso dizer que já viveu um milagre desde o início da sua vida. Uma criança que com poucos meses teve um problema muito sério de saúde e na época, né, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje, mas meus pais sempre me disseram que eu fui desenganado pelos médicos e fiquei um bom tempo assim com dificuldades porque tive problemas de saúde no qual meu corpo ficou todo torto. Isso afetou muito a minha visão. Durante muitos anos usei óculos com vários graus, Nossa. né? Usava muita medicação, não podia tomar remédios. E o Wagner é uma criança que eu me recordo que minha mãe sempre dizia que os médicos falavam assim: olha, a probabilidade dele é viver até os 15 anos. Hoje você está com 16. É, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. 49. Eu Tá estou esperando, se Deus me permitir, fevereiro fazer 50. Vai fazer. Vai fazer. Mas devido à questão de muitas medicações, eu tive muitas dificuldades e automaticamente isso, para a medicina, poderia afetar aquilo que seria o meu futuro. Então, algumas palavras como, olha, vai ter dificuldade para andar, dificuldade para acompanhar as crianças na escola, porque eu, diferente de todas as crianças, eu não tomei vacina nenhuma, eu não podia tomar as vacinas normais, eu tinha que fazer vários exames, e foi assim durante minha infância. E vai ter uma dificuldade também, né? Dificuldade, duas que pegaram assim, pegava para minha mãe. Uma de acompanhar as crianças na escola, né, raciocínio, e outra dificuldade para falar, né, que seria a outra dificuldade que o médico falou. O Senhor fez uma obra na minha vida, eu já estou com 49 anos, eu brinco que na escola, graças a Deus, nunca repeti de ano, sempre estudei bem, mas o mais importante é que eu sei que, quando eu olho para a minha vida, eu sei que o Senhor, Ele me trouxe para um propósito. Acho que as nossas vidas, a minha, a de vocês, de cada um dos que estão assistindo, nós não estamos aqui por acaso. As histórias, elas são diferenciadas, mas com um único propósito, para que o nome de Deus seja glorificado. E talvez você fale, pô, mas eu não sou cristão. Não, não é isso.
O propósito da tua vida é para abençoar outras vidas. O Boa. propósito da tua vida é para que você possa realmente semear a palavra de Deus e crescer, porque nós crescemos. Eu aprendi, esses dias a gente estava assistindo um filme, eu e a Andréia, falando sobre isso, né? Você quer ser uma fonte ou você quer ser um dreno? Né? Então, cada um de nós passamos por fases na nossa vida, mas para que nós sejamos uma fonte para poder trazer alimento para outras pessoas. Então, o Wagner é uma pessoa que gosta de ter um título só, servo de Deus, e estou aqui para poder fazer a diferença naquilo que Deus me permitiu. Caramba, Top, top. top. Quantos filhos o Bispo Wagner tem? 3, eu tenho a Júlia, com 24 anos, o Gustavo com 21, e a minha caçulinha Luísa vai fazer agora, em novembro, 17. Meu Deus. Casado com a mulher mais linda do mundo, Ah, Andréia. mas mais gente boa, sem dúvida nenhuma. 27 anos de casado, mais 31 anos juntos. Eita. Ô, Bispo, aproveitando o adendo aí, 27 anos de casado, como que é para o senhor ter um relacionamento tão duradouro e uma família tão unida? Qual que é o segredo? Conta pra gente aí. Na realidade, para mim, o segredo primeiro é Deus. Por que Deus, de novo? Por mais que eu tenha atribuições na igreja, por mais que eu tenha atribuições profissionais, para mim, o ministério mais importante da minha vida é a minha família. Se chama família. Porque a própria palavra fala que não adianta você querer fazer tantas coisas se você não conseguir governar a sua casa. Então, o casamento para muitos é uma instituição falida, mas para mim, Deus usa sempre a união de um homem e de uma mulher para um propósito. Deus une propósitos, entendeu? E baseado nisso, cada um de nós temos a opção de querer escrever uma história conjugal feliz no Senhor ou não. Quando você constrói uma família com a base, com o alicerce, sendo Deus, você vai entender o seguinte, que os princípios de Deus é o que vão nortear a sua vida. Então, casamento, tem gente que fala casamento é lindo, maravilhoso, nunca tem problema. Isso é mentira, Sim. né? Uhum. Existem desafios, e principalmente no início de uma trajetória, eu acho que é o que mais choca, né? Porque você vê um homem e uma mulher vindo de culturas totalmente diferentes, né? Sim. Aquilo que para um é normal, para o outro não é, Verdade. né? E aí junta, Deus, eu brinco, tem um pastor que eu gosto muito de escutar, que eu falo assim, Deus é sarrista, é cômico, ele coloca debaixo do mesmo teto histórias diferentes e fala, se vira aí. Vira. É isso aí. Tá nas suas mãos aí, se Aí, vira. tá aí. Mas é o desafio e é muito bom, porque você constrói o casamento em Deus. E o que eu acho interessante num casamento é você todos os dias poder construir a nova história e passar por fases juntos. Então veio a fase do namoro, do noivado, aí começa o casamento, né? Aí vem as dificuldades, mas você vai passando por etapas. Daqui a pouco vem filhos, você passa pelo dia mal, porque o dia bom vem, mas o dia mal também. Mas quando você está alicerçado no Senhor, você sabe que aquilo é para aquilo que você foi feito. Foi difícil quando vieram os filhos? Foram difíceis, porque, desculpa, você pode cuidar de primo, de sobrinho, mas o teu filho Mas quando É veio... é diferente, né? E aí você olha aquele serzinho que você fala assim, depende exclusivamente de mim. Só que eu acredito que para mim, em especial, quando eu passei há 24 anos atrás ser pai, e eu vi, depende exclusivamente de mim, não veio só as obrigações na Aham. mente, mas eu comecei a entender o meu Deus Pai também. Aham. Porque na realidade eu Nossa. dependo exclusivamente dele. Da mesma forma que aquela criança, se eu não desse comida, como que ia ser? Se eu não trocasse, como ia ser? Dependia totalmente de mim. Eu falo, isso é que é depender de Deus. Meu Deus. Ô, Gil, pareceu com quem a gente entrevistou ou não pareceu? Pô, Com a Bispa. A gente acabou, aí e a resposta é a é a mesma. mesma.
É impressionante. Quando eu falo de dificuldade também, quando eles estão crescendo, é impressionante como o casamento fica. Você deixa um pouco de ser casado, não parece que você deixa um pouco de ser casado? Parece que você só é pai e mãe. Você não é casado. E aí é um problema. Aham. Tem que tomar cuidado com uma Muito. coisa. Porque o que acontece? Aí você passa a viver somente em função deles. Uhum. E aí, daqui a pouco, você tá com um amigo só em casa. Isso. Só que vai chegar um tempinho e esse tempo passa rápido que Muito você fala, rápido, né? nossa, até fazer 7 anos, até começar na escola, passa tão rápido. Daqui a pouco, seu filho tá com 18, 17, 18. Aliás, na adolescência, ele já não quer que você mais leve em lugar nenhum. E ele não quer mais te acompanhar para lugar nenhum, né? Sim. Você Ô, já não pai, faz mais parte do rolê. não faz mais parte. Aí a questão é o seguinte, se você criou o seu relacionamento baseado apenas neles, como vai ficar depois? Porque eles vão embora. Eles vão ter a vida deles. Isso é normal. Então, eu acredito, lá em casa, os meus filhos, se você for perguntar para eles, eles falam, tudo pro meu pai e a minha mãe primeiro. E eu sempre falei assim, sabe por quê? Porque vai ter um dia que Sim. vocês vão, ó, Meu galinha. Teu pé. Quem vai ficar comigo é essa mulher que eu tenho que cuidar dela todos os dias. Eu tenho que deixar ela bem, entendeu? E um principal, para mim, todo cônjuge, o seu melhor amigo tem que ser o seu cônjuge. Sem dúvida. Tem pessoas que falam assim, poxa, eu tenho o meu melhor amigo que eu vou lá desabafar, conversar, trocar uma ideia. Meu melhor amigo tem que ser o meu cônjuge, entendeu? E aí o que acontece? É quem tá com você no dia bom, no dia mal. Porque, vou te falar uma coisa, a gente passa por desertos na vida. E esses desertos não é o inimigo, né? Que as pessoas falam, o inimigo veio, né? E não. A própria palavra fala, eu vou pegar lá o que aconteceu com o povo, por exemplo, no deserto. Uhum. Fala, Deus enviou o povo para o deserto para provar o que se passava no seu coração. Então, as dificuldades, o Senhor permite para quê? Para que nós possamos crescer, entendeu? Mas são desafios, eu tenho 3, cada um pensa de um jeito, é o mesmo pai, é a mesma mãe, você dá a informação, mas ele acaba entendendo de uma forma, o outro você tem que ser mais didático, entendeu? Mas entendendo o seguinte, você não tem que fazer comparação com eles, mas entender que Deus enviou filhos maravilhosos, anjos para você cuidar. São desafiadores, mas eu amo, a família para mim é o principal. Que delícia. Nenhum sucesso vale mais a pena do que ter uma família. Se para você ser bem-sucedido, crescer profissionalmente, tal, você tiver que deixar esposa e filho, desculpa, não vale a pena. Não vale a pena. Tá aprendendo, homens? Homens? Preciso falar mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada, gente. Eu ia fazer as outras perguntas, mas a gente vai terminar aqui, porque o que eu queria... Aqui, o bispo já falou tudo, né, amor? Mentira. Graças a Deus, no que o bispo falou, nós como casal, a gente melhorou muito, né? Depois que a gente começou a fazer nossas coisas juntas no projeto. Exatamente. E é isso. Nossa, você nunca falou isso pra mim. Tô falando Olha aí, agora. Meu ó. Deus. É porque também existe um segredo na unidade, né? Isso é espiritual. Sim. Quando nós ligamos na terra, o que ligarmos na terra será ligado no céu. Então, a concordância tem um poder muito grande. E isso é importante para tudo. Nós estamos falando no casamento, mas na realidade, isso é para a vida. Você imagina, de repente você é solteiro, mas você tem alguém da sua família, ou um sócio, alguém, um tá puxando para um lado, o outro puxando para o outro. Vocês estão gastando força, energia, mas não vai chegar em lugar nenhum, Sim. entendeu? E o relacionamento, principalmente a questão conjugal, é entender o seguinte, eu tenho uma missão, fazer a Andréia feliz. Se a missão dela for a mesma, automaticamente tudo vai dar certo, entendeu? E é importante isso. E esse bate-papo nosso aqui é interessante a gente entender que nós precisamos divulgar isso e cada vez mais, de uma forma intencional, levar isso para os nossos contatos,
para sua rede de amigos, entendeu? Porque na realidade, você pode falar, isso é careta, mas todo mundo deseja ter uma família feliz. Família feliz vem base em Deus, estruturada. Isso não quer dizer felicidade relacionada à grana, não. Não. É ter Deus e respeitar os princípios da palavra do Senhor. E todos os dias falar, o que que eu posso fazer hoje para ser melhor do que o Wagner de ontem? É. Ponto. E isso é em tudo, de uma forma intencional, seja na tua área profissional, o que eu acho também que é algo que eu vejo que as pessoas hoje deixam muito a desejar, entrando um pouco nesse assunto. Tem um problema que as pessoas procrastinam muito as coisas, ou tipo assim, foi me pedido para fazer isso. Vou fazer só a metade. Isso. Depois eu faço o resto. Tudo que você não faz com disciplina e você não faz o seu melhor, não tem como você colher o melhor. As pessoas, elas querem colheita de algo que elas não plantaram. Entendeu? Então, dependente da tua área profissional, o que você for fazer, a palavra fala isso. Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Poxa, Wagner, mas lá no meu trabalho, meu, é uma barra. Deus te colocou lá para fazer a diferença. Você é o vendedor, você tem que ser o melhor vendedor. Você é o contador, o melhor contador. Eu não sei qual a tua área, mas Deus te colocou lá para fazer o melhor. Nada de meia boca. Bom, eita, nada de meia boca. Então vamos aqui. Vamos lá. Como que foi para você? O Bispo Wagner, ele é empresário, certo, Bispo? Como que foi para você equilibrar esses pratinhos aí? Empresário, líder de louvor, e família, e filho. E tem a formação em jornalismo. Conta pra gente Exato. aí Tem tudo qual que é a isso. experiência Meu pai também amado, é no muita jornalismo. coisa. O jornalismo, na Gente, realidade... calma, o homem vai cantar. Ele Não, vai cantar. Gente, vai. e nós combinamos lá fora que isso não ia acontecer. Mas, Bispo, Eu- combinar. A gente combinou, não prometi. É diferente, ou seja, eu não menti. Eu falei, ai, Bispo, vai cantar. Ele falou, eu não vou. Eu não falei mais nada. Não foi? Fiquei na minha. Eu falei, quando eu for para as câmeras, eu solto. Na realidade, é a questão primeiro, questão do estudo, né? E do trabalho. Eu venho de uma história de uma família muito simples, muito humilde. Mas eu me recordo que com 8, 9, 10 anos, eu via situações na minha casa que dentro de mim já geravam um inconformismo, com 7, 8 anos. Por exemplo, meu pai nunca teve um carro, a gente nunca teve uma casa própria, a gente nunca teve, assim, oportunidades, né? Então eu me recordo de, com 7, 8 anos, falando assim, eu vou crescer, eu vou trabalhar e eu não vou ficar no fundo da casa de ninguém. Sim. E aí eu, beleza, comecei. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: a educação, o conhecimento te abre portas. É isso aí. Entendeu? O grande problema é que muitas vezes as pessoas esquecem que Deus confiou talentos natos para cada um. Uhum. As pessoas passam mais tempo tentando copiar outras pessoas do que querer conhecer quem elas são em Deus. Deus deu um talento para pra cada cada um. Para cada um. E um detalhe, você não tem que brigar com o outro, porque o que ele deu é exclusivo, é seu. Entendeu? Então, eu me recordo que eu sempre fui muito dedicado à questão dos estudos, e na minha família nunca ninguém tinha feito curso superior. Eu falei, eu vou ser a primeira pessoa a fazer uma faculdade. Me recordo que eu sempre no ensino público. Depois, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular em 5 faculdades. Eu passei em 4. Pública? Eu passei em 4 privada Tá. e uma pública, que era a única que eu queria, que na época era a VUNESP, né? E eu queria fazer jornalismo. E a VUNESP, quando eu fiz uma prova, as provas não eram xizinho, não, eram provas dissertativas. Deus é mais. Né? Eu fiz na FAP, e aí eu recebi um comunicado que por 5 pontos eu não havia entrado. Aí eu fiquei assim, triste. Falei, não, mas eu passei em 4, né? Pô, Então, pelo amor, né? vou escolher.
E eu sempre gostei muito de comunicação. Lembra do diagnóstico que eu não poderia falar, né? Então, gente, Eu como que a sempre pessoa tem um gostei. diagnóstico desse? Aí, não é... aí você fala, não, eu canto. E aí o homem vai cantar pra vocês verem que não é qualquer canto. E aí eu fui para o jornalismo, sempre gostei muito de comunicação social. A faculdade, ela me acrescentou muito. Eu não exerço a função jornalística, mas ela me desenvolveu muito na questão da comunicação. Primeiro mundo, a questão de você conhecer o conhecimento, Uhum. né? Cheguei a trabalhar um pouco, fiz freelancer, tenho um jornal na minha região, eu sou do ABC, o Diário do Grande ABC. Sim, conheço. Então escrevi um pouco sobre esporte, trabalhei em rádio fazendo rádio jornalismo, Mas você jogava bola? né? Não, só escrevendo sobre esporte. Bola, não. Não, esquece. Apesar de ser negão, pra jogar bola, Não era, né? Não. Não Bolinha é seu hobby? não, bolinha não, de não. gude. Não, eu gosto de assistir futebol. Eu sou igual a maioria dos brasileiros. Aquele técnico, o cara que não deu certo jogando e que Aí- fala, faltou isso, o esquema é esse e tal. Ah, então é só corneteiro mesmo. É igual eu fico lá na beirada do campo, é que o Gil joga muito. Mas eu sinto muito, se der uma ramelada Mas eu comigo, gosto não tem- muito, em específico, de futebol. Ah, eu também. Um dos problemas quando a gente casou, a minha mulher falava assim: cara, você quer assistir campeonato alemão, italiano, espanhol, tudo. Caramba, você quer assistir tudo, né? E em cada país com um time, sabe aquelas coisas, né? Sei. Mas assim, a faculdade me ajudou muito nisso. Mas eu, assim que entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar no segmento comercial. Naquela época se podia ter registro em carteira com 12 anos, né? Sim. 13 anos. Então eu comecei trabalhando numa distribuidora de doces, Eita. né? Ia. Distribuidora de doces, com carteira assinada. E eu gostei sempre dessa questão. Fui indo para essa área comercial. E aí fui. Chegou uma hora que eu tinha que escolher. Ou ficava fazendo, já formado, ou ficava fazendo algum bico, ou trabalhando na comunicação, ou iria para a área comercial, que é onde eu gostei muito. Onde se Gostei identificou. muito, me identifiquei. Fui. Eu trabalho no segmento alimentício. No segmento alimentício já há muito tempo, mas em indústria alimentícia há quase 30 anos, Eita. né? E em específico com panificação industrializada, Nossa. né? E eu fui para a área comercial, Deus nos abençoando, mas uma coisa que eu aprendi é o seguinte: claro que Deus vai te abençoar, mas Deus nunca vai fazer a tua parte. Então, seja a atividade que for, você precisa conhecer o que você faz. Eu vejo que hoje nós somos uma geração que é uma geração que conhece as coisas superficialmente. As pessoas não têm profundidade no que fala, né? Então, você buscando conhecimento, buscando esse conhecimento, acabei indo para a área comercial, no qual atuo até hoje. Conciliar as coisas pode parecer desafiador, né? Mas o tempo, a maturidade vai te mostrando as coisas. Eu tenho algo na minha agenda que eu faço todos os dias. Eu sou um cara meio metódico. É. Tudo que eu fiz está na agenda e tudo que eu vou fazer está na agenda. E Vou quando eu aprender acabar, isso aí. quando eu acabar o dia, aquilo que eu fiz que não estava na agenda, eu vou lá e coloco para que eu chegue e fale, ó, no dia tal, dia 19, eu estive no podcast de tal horário a tal horário. Eu vou começar a fazer isso, porque eu marco 75 coisas ao mesmo tempo. Mas só Não que marco, não? sabe uma coisa que eu aprendi, Naná? Eu comecei a perguntar para Deus nos últimos anos se a agenda que eu fazia era a agenda dele. Eita. Porque tem um grande problema. Porque muitas vezes a gente entra em algumas agendas que não é pra gente. Ela é legal, mas não é pra gente. Aí eu já passei por situações de falar assim, pô, mas caramba, não Que tá que eu tô dando fazendo? certo. E Deus fala pra mim assim, mas quem mandou você ir aí? Você me perguntou Sim. se era Era pra pra ir? E aí quando você começa a ter esse filtro, você para de ficar dando importância pra coisas que não têm importância Uhum. e gastar o tempo de forma mais seletiva naquilo que é o correto a se fazer. Então dá para conciliar. Dá para conciliar, desde que você tenha prioridade estabelecida. Se eu falei para vocês que o meu maior ministério é a minha família, eu nunca vou marcar algo que minha família não possa estar. Sim. Então, eu tenho esse problema, porque tudo que eu marco, minha família tá junto. Só que eles não sabem. Aí eu vou... Ah, e você fala, hoje nós vamos para tal lugar. É. Aham. Não, não é que é hoje. Hoje a gente vai para 6 lugares. Né? E eu não sei de nada. Ah, entendi. Você fica sabendo na hora. Na hora.
mas eu não te levo pra roubada, vai. Você- Não leva não. A cara dele. Só pra umas 3, 4, né, amor? Mas nada assim. Mas dá pra conciliar. E tudo que você fizer, faça com amor. Sim. Entendeu? Então, quando você faz com amor, não adianta você ter quantidade e não ter qualidade. E eu tenho um princípio, porque não tem como, tudo que eu falo eu acabo voltando para a palavra. Eu acredito que a gente, quando descobre o nosso chamado e para que nós viemos, você não vai entrar em conflito. É isso. Tem uma passagem na Bíblia, ontem eu estava à noite na igreja falando sobre isso. No Evangelho tem várias passagens sobre o mesmo tema, mas eu gosto de pegar ela de Lucas 5, que fala aquela passagem quando Jesus estava e ele estava sendo espremido pelas pessoas e ele falou, poxa, as pessoas precisam me ouvir. E aí ele vê dois barcos lá parados e ele vai lá e ele fala, empresta o seu barco. Um dos barcos era de Pedro, e a Bíblia fala que eles não tinham pescado nada. A noite inteira eles estavam lavando as redes, e outras versões falam que eles estavam costurando as redes. Mas enfim, tinha sido uma noite péssima. Eles não tinham pescado nada. E eu fico imaginando o seguinte, eu amo comer peixe, eu detesto pescar. Se alguém gosta de pescar, legal. O meu negócio é comer o peixe. Eu também não tenho paciência Eu nenhuma. não tenho ficar paciência. segurando o negócio. Mas eu fico imaginando, tem gente que vai pescar, você imagina, quando a pessoa fala que vai pescar, a primeira pergunta que você faz é, pescou? O cara fala que pescou, nem que foi pra vir com o símbolo do Carrefour, o peixe dele, que ele passou lá, que não deu certo, comprou, né? Mas tal. Mas é frustrante. Imagina pra um cara que dependia daquilo. Sim. Mas por que eu estou falando isso? Enfim, a história acontece, ele oferta aquele barco para que Jesus estivesse ministrando as pessoas, e depois Jesus fala assim, já que você me emprestou o seu barco, já que você me deu o seu melhor num dia difícil, vamos voltar para o meio do mar? Vamos voltar? E aí tem uma grande pesca, algo sobrenatural. E quando acontece aquilo, Pedro fala assim, poxa, sai do meu barco, porque eu já não sou nem digno. Eu sou pecador, eu erro pra caramba. E Jesus fala para ele assim, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Uma coisa que é engraçada. Pensa comigo, quem sai para pescar, você pesca um peixe vivo para matar e comer. Quando você vira pescador de homens, você pega uma pessoa morta para trazer para vida. Entendeu? Então, quando você sabe o seu papel, é no escritório, é em uma reunião, é num consultório, é conversando com um frentista, você tem que o quê? Semear a palavra. Só isso. Então dá para conciliar. Trago revelações, meu Deus do céu. Olha, sabe, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Muita gente acha que porque é crente, quando você vai profetizar na vida da pessoa, você precisa falar, olha, eis que te digo, farinha de trigo. Tem isso também, né? Tem. Nem Os sempre. bordões. Isso. Mas não precisa. Muita gente que não é crente, que está assistindo, e que deve perguntar, o que tem a ver a Naná e o Gil levar, né, Gil? A bispa, o bispo aí e tal, o pastor. Se tem uma coisa que eu e o Gil gosta de fazer, e aí é independente de igreja, independente de religião, é trazer uma voz forte para ter um impacto forte. E antes do impacto ser aí, o impacto é aqui, né, amor? Com certeza. É isso. E ouvir você falar... primeiro você falou e falar da família, e aí o Gil, quando fala uma coisa para mim no ar, que ele nunca fala, nem lá em casa na cama, deveria. Corta, viu, Igor? Ai, meu Deus. E ouvir você falar tantas coisas assim, Deus realmente fala comigo, me dando vários chacoalhões, que eu brinco que Deus não fala comigo assim. Ai, filha, Deus fala, toma vergonha na cara, filha. Ele fala assim. Ele fala. E eu espero de verdade que você esteja escutando isso aí também do outro lado. Né, amor? Isso aí. Aprendizados. Muito aprendizado. Aproveitando também, o Bispo Wagner, nós sabemos que você é um
um levita na casa do Senhor. E a gente gostaria de saber como que a música impacta as pessoas. Fala pra gente como que acontece. Eu amo louvar ao Senhor. Eu acredito muito que a canção ela entra em lugares que a palavra em específico, ela primeiro não tem espaço. Muitas vezes uma pessoa ela não vai pegar uma Bíblia, ela não tem acesso ou ela não vai a uma igreja, mas tudo aquilo que é artístico mexe com o emocional automaticamente, né? E o louvor é algo que está na minha família já de muito tempo. A minha mãe tocava. Ah, não. Minha mãe tocava bombardino, tocava trombone. Trombone? Trombone. Meu pai toca violão. Meus irmãos, meu irmão toca comigo, inclusive, na igreja também, né? Gente, sua mãe tocava, você tem que ter um fôlego. Ah, é negrona, né, gente? A negrona dá conta, né? Então a gente veio de um lar assim, uma família, e muitos na igreja. Eu tenho muitos primos que são católicos, carismáticos, que cantam nas igrejas, Nossa, nas que igrejas legal. católicas. Então a minha família, ela vem desse lado musical. E eu acredito o seguinte, tem uma canção que a gente canta na igreja que fala que há momentos em que o louvor é a melhor das orações. Pode cantar ela, a gente tá aqui preparando pro ouvir. É o melhor. Pode filmar nós três aqui, que eu tô aqui de camarote, ô menino. É o melhor das orações. A música, ela traz a mensagem de Deus. E eu já vivi muitas experiências. Se me permite, vou contar uma experiência no louvor. Algumas pessoas sabem dessa experiência, mas muitos que andam comigo não conhecem Vai essa conhecer agora, história. porque eles vão ter que assistir. A nossa igreja fica na Moca, próximo de um viaduto, né? E um dia eu estava na igreja e uma pessoa veio falar comigo. E ela falou assim, eu queria falar com você, eu queria te agradecer. Bom. Ela falou assim, o louvor que sai da sua boca mudou a história da minha vida. E eu, legal, conte mais. E ela me disse, ela falou assim, há um tempo atrás eu tive uma situação muito difícil na minha vida, no qual, por uma injustiça, eu tive a Polícia Federal entrando na minha casa, levando os nossos bens e o meu esposo sendo aprisionado. Eita. Da noite para o dia, tudo aquilo que eu tinha, eu morava num bairro muito bom de São Paulo, tudo aquilo que eu tinha, eu perdi. Foi lacrado e eu passei a depender de pessoas da família me ajudando. Nossa. E ela falou, e um dia eu saí tão desnorteado que eu deixei filhos. E eu saí desnorteado. E chegou um pensamento na minha cabeça. Acabou a minha vida. Marido preso, vivendo na dependência de pessoas a ajudar a minha casa. Eu vivendo de favor na casa dos outros, né? E ela falou que ela saiu, e ela resolveu sair, ela ia tirar a vida dela. E ela foi andando de uma forma desnorteada, sem rumo. E aí, ela escolheu Jesus. Eu falo que não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Jesuscidência. E ela escolheu aquele viaduto que ela ia se atirar. Só que a nossa igreja fica do lado do viaduto. Exato. E ela viu as luzes e ela via que um som saía e ela ficou pensando em se jogar. Vou entrar nessa igreja. Continuou o viaduto, entrou na igreja. E ela me contando isso. Ela falou, cheguei aqui tão destruída e você estava lá em cima cantando. E parecia que tudo que você falava era para mim. Aí ela falou, mas eu não tive nenhum encontro com Deus. Eu assisti a reunião e fui embora. Passado algumas vezes eu voltava. Todas as vezes que eu voltava, eu imagino que vocês têm alguma escala. Eu falei, tem. Todas as vezes que eu entrava aleatoriamente, quem estava ali fazendo louvor? Era você. Era você. E ela falou assim, só que cada vez que eu vinha, eu sentava uma fileira mais à frente. Aí ela falou assim, então, eu vou resumir a história. Hoje eu sentei na primeira fileira
Passaram-se meses. A injustiça contra o meu marido, ela acabou. Meu marido foi solto. Ei, Eu retornei para minha casa, sentei na primeira fileira e tive um encontro com Jesus. Você nem sabe, mas nos últimos meses você fez parte da história da minha vida. Aí eu fiquei olhando aquilo. ei. Então, eu acredito que o louvor, além de você adorar ao Senhor, porque você nunca faz nada por uma performance, pelo menos esse não é o desejo do meu coração, porque Ele cresce, que Ele cresça e nós possamos diminuir, entendeu? Mas além disso, você tem a oportunidade de levar a um coração aflito, um coração que está entristecido. A Bíblia fala que quando o rei Saul entrava nas paranoias dele, ele entrava no espírito de loucura, mandava chamar Davi, que com um instrumento começava a tocar e o espírito de pavor, de medo, de loucura se afugentava de Saul. Então, o louvor faz parte da minha vida. Tudo para mim começa com louvor e termina com louvor. Então, por favor, pode começar agora. Fica à vontade. A gente está esperando e pode ser inclusive esse aí. No gogó, bispão. Ah, a gente quer ouvir, né, Quer amor? ouvir, queremos ouvir. É só um pedacinho, não precisa ser muito, não. Tô aqui só com Olha, eu vou já. fazer o seguinte, então. Vai. Certo. Eu não ia cantar, mas o Senhor tem um propósito em tudo. Eu vou fazer um pedacinho de uma canção que eu amo muito, que fala sobre a bondade de Deus. Que do momento que nós levantamos até o momento que nós deitamos, e talvez hoje você, escutando e assistindo, você não tenha noção de tantos livramentos que Deus já te deu hoje. Verdade. Da fidelidade. A Bíblia fala que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Verdade, amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Sabe por que nós podemos falar isso? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O coro diz assim: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus! É isso que eu escuto todo domingo. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Preciso te chamar pra ir pra igreja? Não! Ah, bispo, pra quem não podia falar, hein? Então, para quem não podia falar, e mais uma coisa, né? Há 4 anos atrás, eu tenho uma série de testemunhos, né? Sim.
Mas eu, quando canto essa música, eu sempre lembro que há 4 anos atrás, na época do Covid, eu tive um Covid muito severo, no qual eu tive 100% do meu pulmão tomado pelo vírus. E quando eu fiquei por todo aquele processo, logo no início, internado, minha esposa podendo me ver só por um vidro ali, por um período. No início ninguém sabia de remédio nenhum, né? Sim. Aí você tinha notícias de pessoas que... Quantas pessoas perderam entes queridos com 25%, 30% do seu pulmão comprometido. E você com 100%. 100%. E quando eu saí do hospital, eu tinha uma dificuldade para falar, né? Porque imagina o quanto que afetou, né? Então, quando eu canto essa canção que com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu sei de uma coisa. Lá no início do podcast, eu falei que eu tive um problema muito sério de saúde. Sim. A minha mãe é falecida há 15 anos. Há 15 anos que ela mora no céu. E uma das coisas que minha mãe sempre me falou, e meu pai fala até hoje, é que a oração que minha mãe fez foi a oração de Ana. Uhum. Senhor, meu filho ele está desenganado, mas se o Senhor livrá-lo, eu vou entregar ele para ti. Ele pode, quando crescer, querer ir para outra vida, mas o que depender de mim, ele vai ser um servo que vai te servir e vai te louvar. Então, há 4 anos atrás, eu passei por isso e eu falei, poxa, vai ser difícil, né, voltar a falar. Eu me recordo que a gente, quando saiu do hospital, não tinha como falar com as pessoas, todo mundo só naquele, né, aquela caixinha preta ali que você ficava olhando para falar com as pessoas, não conseguia falar. Então eu falo que louvar ao Senhor é mais um motivo para mim de todos os dias ver o milagre do Senhor na minha vida. De novo. Amém. Que extraordinário. Ufa, cantou, né, Gil? Cantou. É isso. É bom. E sabe o que é melhor ainda, assim, para quem tá assistindo? Aí você vê o Bispo Wagner que canta extraordinariamente. Aí você pega todo o grupo de louvor do Plus, do Praise, que seja, enfim. Mas não tem um que canta... não tem. Canta muito. E aí o que me deixa mais feliz, sei lá se é feliz se é a palavra, mas o que me deixa encantada, quando eu vou pro culto agora e vejo a Júlia lá com você. A minha filha, ela, a mais velha, a Júlia, louva comigo. Esses dias a Bispa Sônia falou isso. A gente estava no culto, sério? a gente estava. Jura? Ela falou isso. Ela falou assim, que privilégio seu de ter a sua filha com você. Mas isso é gostoso porque em nenhum momento eu tenho o Gustavo que não canta, mas toca. Toca muito e é gato. Gato demais. E a Luísa que não canta e não toca, mas ama a palavra do Senhor. E é super desenvolvida na rede social. Vai lá. Como é que ela fala? Tá na Bíblia, tá amarrado. O pessoal faz. É difícil a criança. Eu acho que a melhor coisa é você não ter que influenciar com obrigatoriedade. É você influenciar com as tuas atitudes. E de tanto eles veem a gente no dia a dia, né? A minha esposa não canta, mas eu falo que encanta, né? Ela encanta e ela conhece a Bíblia no mínimo 10 vezes mais do que eu. Eita! E é muito bom isso, porque são os exemplos no dia a dia, que você não tem que ficar obrigando a nada, né? E é muito bom isso. E um detalhe, viu? O cantar, eu sempre gosto de falar isso. Cantar não tem nada a ver com adorar. Porque Deus, ele quer o perfeito louvor, a adoração. Sim. Né? Porque o adorar ao Senhor é daquilo que vem de dentro para fora. Sim. É aquilo que está dentro do seu coração, uma gratidão que você tem ao Senhor. Mas claro que eu fico muito feliz de ver filhos no mesmo ministério. Até porque, se Deus fosse olhar o tom da voz, eu tava na água. Né, gente? Ele ia falar, Fia, fica quietinha, ajoelha e ora, em nome de Jesus. Porque essa voz aí não tá dando para mim não, né, amor?
É verdade. Então, mas com certeza, isso que é o bom do corpo de Cristo. Ele deu para você talentos e capacitações que a pessoa que tem MBA no canto não tem. Exato. Por isso que é muito bom e por isso que nós necessitamos do corpo, um do isso aí. outro, É. né? Isso é maravilhoso. Por isso que é muito bom as diferenças, né? Exatamente. Todo mundo fala, ai, todo mundo é igual. Eu não sou igual a Não, ninguém. não. Graças a Deus que todo mundo é diferente. É por isso que cada um de nós temos uma digital diferente. Deus te fez Nossa. único. Uma identidade, né? Identidade. É isso. Como que é para você, assim, sendo líder de louvor, lidar com tantas pessoas, e aí disso, né? Com tantas pessoas diferentes. Porque de lidar com um filho diferente é dureza, mas é seu filho. Mas lidar com várias pessoas diferentes. Você sente que isso também te ajudou na sua vida profissional? Para você deslanchar mais ainda na sua carreira? Como é isso para você? Com certeza. Até porque hoje nós temos uma carência de relacionamentos. Uhum. Nós temos um problema que nós mandamos as pessoas para o treinamento, para a qualificação que tem que ter. Eu disse isso há minutos atrás, você tem que ser bom no que você faz. Só que isso fez com que as pessoas muitas vezes achassem que só isso basta. E o relacionamento é muito importante. Por que que Jesus, quando veio na Terra, pegou 12 para andar com ele direto? Porque quando primeiro você tem que amar pessoas. Nós temos hoje um problema que as pessoas, elas preferem amar o seu celular, Sim. né? Elas tratam o celular como se fosse um órgão interno dela. Alguém aqui já viu como que nós nos comportamos quando você esquece o celular? Eu ia estar lascada, porque o meu tá com o Ney. O meu celular tá com o Ney. Imagina se fosse o meu órgão, né, amor? A grande maioria das pessoas tratam como um órgão. Então ela quer ter uma amizade, um relacionamento fake com pessoas que estão distantes e quem está próximo ela despreza. Eu aprendo o seguinte, todas as vezes que eu estou com pessoas, e no dia a dia, na área profissional hoje eu tenho 300 pessoas abaixo de mim no dia a dia. E na igreja nós temos praticamente um número como esse de levitas. Uhum. Eu aprendo com as pessoas. As diferenças me ensinam. Porque o propósito é um só, Cristo. O que acontece? Eu vou pegar, por exemplo, até aquele que parece mais problemático. Sabe aquela pessoa que toca seu telefone e você olha e fala, meu Deus, eu atendo ou não? Sabe aquela pessoa que vem lá e você fala, meu Deus, ela de novo? Eu aprendi que Deus me fez estar com ela para andar com a pessoa que me traz dificuldade. Andar com quem não te questiona. Andar com quem tudo que você fala tá certo, sim senhor, não senhor, isso não é verdadeiro. Não te ensina, entendeu? Deus te fez para andar com o diferente. Com esse diferente, você vai treinando. E muitas vezes a pessoa, ela é diferente ou ela tem uma dificuldade. O problema não está nela. A gente precisa conhecer as pessoas, entender qual a história dela, de onde ela veio, por que ela reflete aquilo. O problema é que nós somos imediatistas. Uhum. Então, não gostei da pessoa, você nem conhece. Você fala que não gostou. Não fui com a cara, mas você não conhece. Entendeu? Então isso tem muito mais a ver para me trazer ensino. E aí é óbvio, você senta, gastar tempo com pessoas, isso é muito bom, entendeu? E no dia a dia, é muito legal você construir conexões. Se fala muito a palavra da moda é network, né? Sim. Um network, mas eu vejo muitas vezes um network por interesse. Eu vou me relacionar com A ou com B para ver se lá na frente esse cara lembra de mim, abre uma porta. Não. Benefício próprio também. Benefício próprio. Entendeu? Mas não, é relacionar, é o seguinte, lembra da fonte? O quanto que você pode contribuir para a formação daquela pessoa. Só que quando você está conversando com a pessoa, talvez você na tua jactância ache que tipo assim, eu vou lá porque eu vou ser um influencer na vida dela, eu vou dar uma mentoria, palavra da moda, né? Vou dar mentoria. Não, é você que aprende. É você que aprende com a pessoa mais humilde, com a pessoa mais influente, mas é você que aprende. Você cria uma conexão com pessoas. E sabe o que é o legal?
O Salmo 133 fala que na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Existe uma bênção quando você se propõe a se comunicar, a ter comunhão com pessoas, entendeu? Talvez você está assistindo esse podcast e você fala aqui na tua rede social que você tem, nossa, eu tenho mil amigos, 2.000, 10.000, 30.000 amigos, mas muitas vezes você não é amigo do seu irmão, você não é amigo do seu pai, você não é amigo da sua mãe. Não adianta, entendeu? Então, o relacionamento é algo maravilhoso que a gente pode no dia a dia desenvolver. Quanta lição, né, amor? Muita lição aí, aprendizado, né? Muito aprendizado. Bastante. Bispo, vamos pro final. Eu queria saber o seguinte. A gente faz uma pergunta aqui que a gente costuma fazer para todo mundo. Embora muita coisa do que você falou aí, dá para entender bastante coisa. Mas a gente quer saber o que você faz para mudar o seu mundo. O que você faz? Como que é isso para você? Para mim, desde o momento que eu acordo, eu penso o seguinte: qual o propósito desse dia? Eu acredito que uma mudança no mundo, primeiro, para que eu influencie pessoas, eu preciso estar bem, né? Só que o estar bem não adianta ser teórico, porque a vida aí, nua e crua, na realidade, ela não é fácil. Então, hoje, o que eu vejo? Existem muitos cursos, seja bem sucedido nisso, naquilo, tal, e se vende para as pessoas que tudo na sua vida tem que ser extraordinário. Você tem que ser o melhor nisso, em tudo naquilo. E muitas vezes o segredo é ser feliz no ordinário. Feliz e fazer bem e com qualidade aquilo que são coisas simples. Que de repente, uma alimentação da forma correta. Entendeu? Fazer uma refeição com a família na mesa que parece uma coisa de outro mundo. Né? É poder olhar para as pessoas de verdade, porque a maioria das pessoas olham de forma superficial. A pessoa não fala oi olhando para você nos seus olhos, não é verdade? Sim. É dar atenção, porque não tem coisa mais complicada e eu acho que desagradável. Você tá falando com uma pessoa, a pessoa tá aqui, ó. Sabe? Sim. Então, cumprir o propósito no ordinário. Eu acredito que se eu cumprir o meu propósito no ordinário, eu vou contribuir para que o mundo das pessoas que caminham ao meu redor também sejam afetados. Sim. Dando atenção, ensinando, entendendo que muitas vezes você pode ser bom ou ter conhecimento em algo, mas lembrar que alguém te ajudou lá no passado. Por que você hoje não ser essa mão que ajude pessoas que estão iniciando? Treinar paciência, né? Porque isso é um treino, não é fácil. Esse mundo perfeito e lindo, ele é fake. A verdade no dia a dia é que tem hora que você fala, caramba, pisei na bola. Poderia ter reagido diferente. Poderia ter influenciado essa vida de forma diferente. Nós falamos de muitos temas religiosos. Tudo isso aqui é lindo e belo, mas não adianta ficar numa plataforma de uma igreja. Boa. Não adianta ficar lá em 2 horas de reunião, porque a verdade é quando você sai por as portas daquela igreja. E aí? Porque senão você virou um teórico chato, um cristão chato, que tipo assim, acha que sabe de tudo, mas não demonstra no comportamento. Que é onde faz a diferença. Nós passamos uma situação um tempo atrás, eu e o André, que a gente saiu da igreja, passamos debaixo de um viaduto próximo da nossa igreja, e a gente estava indo embora. E aí, de repente, eu estava com o meu carro cheio de guloseimas, né? Quando você trabalha com alimento, é difícil não ter no teu porta-mala alguma coisa. Eu é que o Caio fica falando, mãe, vamos lá falar oi pro bispo? Vamos pegar um bolinho. Mãe, vamos lá falar oi pro bispo? Eu falo, só por isso você quer falar oi pro bispo? E aí a gente sempre ganha, alguém te presenteia. E quando eu passei, era num domingo, por volta de uma e pouco, eu e André olhamos, tinha uma pessoa
na rua. E numa situação difícil, né? E eu parei, e a pessoa, eu nunca vou esquecer disso, porque ela estava querendo esquentar alguma coisa. Sabe quando faz aquela fogueirinha? Sei. Para tentar alguma coisa para comer. E eu parei o carro, dei uma ré, e eu falei, eu tô com coisa no porta-mala. Eu tinha ganhado. E eu peguei, nós distribuímos, a pessoa foi grato, ela estava um pouco alcoolizada, mas mesmo assim ela agradeceu. Então não estava nem entendendo muito aquilo. Sim. O intuito não era ficar pregando para ninguém. Porque deixa eu te falar uma coisa, cara. Por que muitas vezes o cristianismo se torna chato? Porque as pessoas falam, vou orar por você. Tem hora que você não tem que orar por ninguém, você tem que dar comida. Ah, eu vou orar para que Deus te... Não, o cara tá com fome, pô. Vou orar para que alguém te traga uma cesta... Não, ele precisa de comida. Para de ser chato. Orar é orar mais ação. Oração. Orar mais ação é oração. E aí nós entregamos ali, que era o intuito, alimentar a pessoa e fomos embora. Mas eu fiquei pensando, quantas pessoas saíram do mesmo local, depois de uma reunião, e passaram por ali? Quando a necessidade do próximo já não mexe com você, está na hora de você rever seus conceitos. Entendeu? Então eu acredito que no dia a dia, tudo aquilo que você recebe de informação é para te acrescentar, mas mudar. Deus nunca vai te dar algo, Deus nunca vai trabalhar no egoísmo, vai te dar algo só para você. Se ele te der um bom trabalho, se ele te der uma boa condição, recurso, é para distribuir a quem necessita. Eita. Então eu tenho uma coisa para dizer diante disso. Se Deus nos deu esse estúdio, era para trazer pessoas desse nível para falar com essas vozes aqui. Né, amor? Isso aí, é igual a gente fala, né? A ideia é dar oportunidade para quem, né? Teoricamente anônimo, né? Anônimo, para vir falar das ações, né, Ana? Das experiências de vida, das ações que fazem. E eu acho tão importante quando você, numa posição de bispo e empresário, fala assim, é muito além das portas da igreja. Sim. Né? Porque quando a gente trouxe o Vozes do Bem, não tem nada a ver com a igreja. Assim como a ONG não tem nada a ver com a igreja. Mas tem tudo a ver com Deus. Tem. Mas Exatamente. tem tudo a ver com Deus. Vou falar uma coisa pra você. Deus não é evangélico, tá? Isso. As pessoas talvez frustrem isso. O que eu tô falando pode frustrar algumas pessoas. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Deus é Deus. É isso aí. Entendeu? Então, falar do amor de Deus não é simplesmente uma oratória. Então, eu quero parabenizar todas as vezes que eu vejo uma ONG, todas as vezes eu vejo pessoas com projeto, saindo da sua zona de conforto para fazer a diferença para o próximo, pode ter certeza. A palavra fala assim, que Jesus, umas vezes chamando a atenção dos seus discípulos, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Aí a pergunta, mas quando a gente teve isso? Porque sempre tudo aquilo que você pediu, Jesus, a gente estava lá para te dar. Você não me deu quando os pequeninos, quando um necessitado estava do seu lado e teve fome, teve sede, e você passou ao longo do caminho e não olhou. Então, deixa eu te falar uma coisa. Observe mais quem está do seu lado. Deus te colocou naquela trajetória, naquele caminho, para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Amém. Estamos no caminho. Bate. É só confirmação. Gosto disso. Obrigada, viu, Bispo? A gente está muito feliz de você estar aqui. Muito feliz de compartilhar a sua história, que é linda. Eu acho que eu amo seus filhos antes de amar vocês. A Júlia, uma pessoa que está em casa sempre. Eu tenho tanto amor pela Júlia. E Deus é tão detalhista comigo e com o Gil, eu gosto de falar isso, que a Júlia, eu falo rasgado com ela, eu escracho ela, falo, vou dar na sua cara. E Deus é tão no detalhe, eu não sabia quem ia ser a líder da Laís. E Deus vai e põe a Júlia, que a gente falou aqui já, né?
E a Júlia é tão doido que ela estava numa situação, numa coisa lá dela de adolescente, e ela levou para a Júlia e a Júlia falou: não, fica tranquila, eu já passei por isso. E a intimidade é tão grande, é tão forte, é tão louco tudo isso, que quando a gente pensa em chamar alguém, que eu tenho falado isso também, a gente não pensa em chamar pelo currículo. Falou assim, vamos chamar o Bispo Wagner, que a história vai ser boa, Gil, vamos. Mas é tão doido tudo que Deus une, e a gente tem falado de Deus unir propósitos, mas eu acho que é justamente por isso. Ele não ia colocar eu e o Gil numa posição de ter um estúdio tão lindo, tão legal como esse, e não trazer histórias tão extraordinárias, mas que link com a nossa história de alguma forma. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero parabenizar, que estrutura linda aqui. Parabenizar as pessoas que ficam aqui, que vocês não veem, tá? Que estão trabalhando aqui atrás. Parabenizar a cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. E estamos aqui à disposição para o que necessitar, tá? É isso. Muito obrigado, Bispo Wagner. Nós sentimos honrados de compartilhar a história, né, sua com o nosso público aí, com a nossa galera. É isso. Beleza. Ó, tem um presentinho aqui pra você. Pô, e saio ganhando presente ainda? Não, se não tem presente, tem que ter, né, amor? Agora tem, ó. É um copo com uma caixinha de som acoplada. Já que canta, né, gente? Mas aí vai ouvindo aqui a música, aqui, ó. Tomando uma água, opa! Eu vou usar amanhã. Por favor, usa lá aqui, ó, assim, ó. Eu não sou... Com a marca aqui, gente, escuta lá, entendeu? Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por você que assistiu. Muita história boa. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que você possa aprender, entender, sugar um pouquinho mais. Então eu vou pedir para você compartilhar demais esse episódio. Vou pedir para você se inscrever no canal. Que mais? E se o Bispo tiver a rede social para falar pro pessoal? É verdade. Me desculpa. Antes de eu terminar, então vai, Bispo. Fala aí a rede social. O Instagram é @Wagner, o meu Wagner é com V. @Wagner D Mudo Reis. @Wagner D Reis. Segue lá que seguirão grandes lições. Toda segunda-feira tem uma palavra de Deus, eu só não respondo, mas eu leio, tá? E recebo na minha vida, que é muito bom. Então, vamos lá? Para você aí que assistiu e que gostou, compartilha, manda para os amigos, manda para todo mundo que está precisando ouvir uma palavra do Senhor na vida deles. Obrigado, foi muito bom. Segue a gente na rede social, ativa o sininho aí, compartilha muito, doe para o Cambalhota do Bem, a gente está precisando muitão. O Bispo falou aqui de 2 marcas, eu vou falar só de uma, a gente tá precisando de patrocinador, tá? Pode vir também que a gente tá querendo, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Bom demais.